O que acontece quando tentamos rodar aplicativos de 2025, 2026 e 2027 em um PC gamer de 2019? Aqui no canal, estamos testando os limites da tecnologia para descobrir até onde esse hardware aguenta. Se você está começando no Linux e ainda se sente perdido no terminal, este vídeo é para você. Hoje, vamos aprender os comandos básicos que todo usuário precisa saber para navegar pelo sistema, manipular arquivos e instalar programas. Vamos usar como exemplo um arquivo .ram, que é um formato comum de instaladores no Linux, mas o mais importante aqui é entender como os comandos funcionam. Além disso, para facilitar, os links para download dos arquivos que usaremos estão na descrição deste vídeo. No próximo episódio, vamos aplicar esse conhecimento instalando o DaVinci Resolve, mas primeiro, é essencial dominar o básico. E aqui no site, na página inicial do Google, nós vamos buscar pelo nome do programa aqui, ó, DaVinci Resolve. O link vai estar na descrição para facilitar, mas basicamente eu sempre gosto de mostrar como fazer o download no site oficial, porque mesmo que eu deixe o link na descrição, os sites se atualizam e as páginas mudam, entendeu? Então é sempre interessante que você saiba como baixar, indiferente de que data você está vendo esse vídeo aqui. Então, o DaVinci, pelo menos, eu venho acompanhando ele há muitos anos, ele sempre manteve, né, a mesma estrutura, e logo de cara você já vê aqui, ó, download DaVinci Resolver, a versão 19. Você pode estar baixando em uma época onde essa versão é outra, mas eu vou manter sempre atualizado esse conteúdo aqui. Então nós vamos escolher a versão para Linux, não a versão para Linux do DaVinci Studio, porque eu não quero pagar $299 para a utilização do software. Eu quero usar a versão 100% gratuita, porque para as minhas necessidades e para as coisas que eu vou fazer, ela já serve, ok? Então eu vou clicar aqui em fazer o download, ele vai automaticamente subir um formulário, e nesse formulário você pode colocar as informações corretas, ou simplesmente você pode fazer, eu vou fazer aqui, que eu vou colocar ABCD, ABCD, ABCD em todos os campos aqui, porque esse formulário ele não valida informação, é um formulário de coleta de e-mail ali, provavelmente, mas eles não bloqueiam o download do software se você responder de qualquer forma. Como isso daqui é algo que eu estou fazendo só para teste, eu vou colocar aqui no telefone, não, desculpa, no e-mail. Você precisa colocar um e-mail com e mantendo do jeito que está. Eu vou simplesmente aqui mandar registrar, automaticamente ele vai vir com esse download, né? O Pop! OS ele é bem próximo do Windows, tirando a questão do designer, ele é bem próximo do Windows em relação à facilidade de se fazer algumas coisas, mas a instalação do DaVinci Resolver não tem jeito, nós vamos ter que fazer aqui utilizando a documentação, e a documentação pede que nós pede para que nós abramos um terminal para fazer algumas ações. Download concluído. Eu vou minimizar aqui. Vou abrir aqui o File Manager. Deixa eu ampliar aqui para ficar bem claro isso para vocês. Aqui em Downloads, vou clicar com o botão direito em cima e vou mandar ele extrair aqui, entendeu? Porque eu quero dizipar, é um arquivo .zip, então eu quero dizipar, eu vou mandar ele extrair aqui. E a ideia aqui é o seguinte, ele vai começar a pensar aqui, ó, só vai ser válido quando ele finalizar ali, né? Ele ainda não finalizou, então eu estou levando em consideração que, como ele não finalizou aqui o aviso, ele, por mais que completou aqui, ainda não acabou, entre aspas, entendeu? Então o sistema operacional está falando para mim ainda que ele está pensando, vou colocar dessa forma. Se eu entrar dentro desse arquivo aqui, ó, agora finalizou. Eu tenho aqui um arquivo .rum, né? E eu tenho aqui um Linux instalação instruções.pdf, que está em inglês, mas é muito simples. Se eu clicar com o botão direito aqui e mandar abrir com o documento Viewer, ele vai abrir, porque isso é um PDF, entendeu? Mas é um PDF de um passo a passo de como fazer a instalação. Eu vou simplificar isso aqui, porque basicamente o objetivo aqui, pessoal,
é que você consiga só fazer a instalação da forma mais rápida possível. Mas ele está falando para mim aqui que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dar um chmod para poder dar permissão nesse arquivo e depois dar um sudo.barra rum o nome do arquivo. Beleza, vamos começar daqui. Se eu abrir aqui um terminal, clicando com o botão direito e Open Terminal aqui, ele vai abrir o terminal exatamente no local onde eu estou. Se eu vim aqui e adicionar aqui, abrir o terminal, né? Eu vou abrir um terminal no meu diretório Home. Então, o que que acontece aqui, ó? Se eu der um ls, ele vai listar onde eu estou. Então, onde é que eu estou aqui nesse momento? Eu vou deixar aqui o download do DaVinci como exemplo. Se eu vim aqui no meu diretório principal e voltar com o terminal, quando eu abro o terminal aqui, eu estou nesse diretório, entendeu? Diretório desktop, documentos, downloads, música, exatamente as mesmas coisas ali. Para mim entrar dentro de uma pasta pelo terminal, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que digitar cd, dar um espaço e descrever o nome do local que eu quero entrar. Então, por exemplo, eu vou entrar dentro dos downloads, que é onde eu fiz o download do DaVinci Resolver, para poder mostrar esse processo para vocês. Então, eu vou digitar DOW e apertar o Tab, ele vai autocompletar. Eu não preciso escrever exatamente downloads, todas as letras. Eu só dou a primeira, segunda, na terceira você aperta o Tab, ele autocompleta, entendeu? Isso é como se fosse uma indentação para você, para facilitar a programação. Mesmo a gente não programando nada aqui, isso ajuda você a não ter que ficar escrevendo tudo manualmente. É um trabalho que você economiza tempo, entendeu? Eu vou dar um Enter e agora ele entrou dentro dos meus downloads. Entrei dentro desse diretório aqui, ó. Então, como eu posso dar um ls e listar, ele vai mostrar para mim, ó, ls, dá Enter, ele vai mostrar para mim aqui o que tem dentro dessa pasta, né? Eu tenho que entrar dentro da pasta do DaVinci Resolver 19.13, no caso aqui é a versão, não importa a versão que você esteja vendo, vai ser o mesmo processo. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dar um CD, dar um espaço e fazer o quê? Eu não preciso digitar DaVinci, underline, resolver e tal. Eu vou digitar apenas down. Tem que ser com a letra, ó, tem que ser da mesma forma. Se eu digitar o D minúsculo, não vai dar certo, entendeu? Eu tenho que digitar D maiúsculo, o A, aí quando eu for pôr o V, eu dou um tab, cadê? O V maiúsculo, aí dou o tab, ele autocompleta, entendeu? É mais fácil. Dou um Enter, vou dar um ls de novo para ele listar o que tem aqui dentro, e agora ele vai me mostrar ali aquele arquivo .ram e o PDF, que é esses dois arquivos aqui, né? Então vamos lá, ó, eu tenho esse arquivo aqui e esse arquivo aqui. Basicamente, esses próximos comandos vão ser os comandos que você precisa saber para poder basicamente instalar qualquer programa que for run.rum, né? Porque o processo vai ser sempre o mesmo, entendeu? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma permissão naquele arquivo para conseguir fazer a instalação, entendeu? Eu poderia começar esse processo aqui, como é que se diz? Daqui do terminal mesmo, ou simplesmente eu posso fechar tudo isso aqui, ó, entrar dentro da pasta que eu acabei de zipar, clicar com o botão direito, Open Terminal, ele vai abrir o terminal aqui, e aí eu dou um ls para poder visualizar, dou a permissão que a documentação está me solicitando ali, que no caso é chmod mais x, dá um espaço, e eu vou digitar o nome do arquivo, que no caso aqui é davtab, dá um enter, vou dar um ls novamente, e agora eu vou dar um sudo espaço ponto barra, escrever o nome do arquivo novamente, no caso aqui do arquivo .rum, d a e vou dar Enter. Ele vai solicitar minha senha de administrador, entendeu? Porque eu entrei como usuário sudo. Então, você chegou aqui agora e não está entendendo nada. Basicamente é o seguinte: nós estamos utilizando o Pop! OS, configurando o Pop! OS para jogos, para edição de vídeo, para poder substituir o Windows 10 que vai ser abandonado pela Microsoft. Basicamente, eu estou
configurando o sistema operacional sem muita questão de linha de comando. Eu estou tentando fazer tudo o que é possível sem precisar subir um terminal. Obviamente tem coisas que são impossíveis, mas fazendo o mínimo possível, porque eu quero que esse conteúdo que eu estou gravando aqui eu possa compartilhar com os meus amigos e com pessoas que eu conheço para poder indicar essa distribuição Linux como uma opção de uma alternativa viável ao Windows 10. Basicamente, a gente vai fazer todos os testes, fazer tudo o que eu faria no Windows, colocando aqui nesse processo para ver se realmente é possível substituir a última versão do Windows 10, que vai ser mandada pela Microsoft, por uma versão do Linux para desktop. Se você quer ver a série completa, você pode acessar esse vídeo aqui e lá você vai ver a playlist, né? E você vai ver tudo que nós estamos fazendo. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo e falou!